Oi, turma, tudo bem? Na aula de hoje, do dia 21 de outubro, nós vamos novamente fazer uma atividade envolvendo frações em dobraduras, porém dessa vez será com o objetivo de a gente compreender o que são frações equivalentes. Para essa atividade, vocês vão precisar de uma canetinha e 3 folhas de rascunho. Então, vamos começar a atividade, utilizando uma das folhas e dobrando ela ao meio. Aí a gente vai marcar um dos dois lados aqui, quem preferir pintar, tá? Mas eu vou fazer algumas marcações aqui com a canetinha, tá? Se a gente abrir a folha, que frações nós teremos? Nós teremos a fração 1/2, tá? Então a gente fecha essa folha de novo, só que agora, aí esse 1/2, pessoal, vocês anotem no caderno, tá? Não é para escrever aqui na folhinha. Agora, essa mesma folha, a gente vai dobrar ao meio mais uma vez. E ao abrir essa folha novamente, o que a gente consegue perceber? Que nós temos a folha dividida em 4 partes e 2 partes estão pintadas, ou seja, a gente tem a fração 2/4. Então, aqui a gente dobra, como a gente tinha, né? E agora eu vou dobrar novamente. Aí a gente vai abrir o papel aqui. E se a gente for contar, ó, nós temos a folha dividida em 8 partes e 4 partes estão pintadas. Então, a fração aqui representada é 4/8. Continuando com a atividade, então, nós vamos usar uma das outras folhas, né? E agora nós vamos fazer dobraduras para encontrar frações equivalentes a 1/3. Tá? Então, só para lembrar da outra atividade, né? Quando a gente quer fazer a fração 1/3, a gente tem que meio que fazer aquele rolinho, né? Para tentar... Aí a ideia desse rolinho é fazer com que a gente consiga dividir em 3 partes. Daí a gente pinta aqui uma dessas partes. Abrindo a folha, a gente consegue visualizar a fração 1/3. A folha está dividida em 3 partes e uma das partes foi marcada. Então, a gente fecha de novo aqui e agora dobra ela uma vez ao meio. Abrindo a folha de papel, qual fração nós teremos? Nós teremos a fração 2/6. Por quê? A folha está dividida em 6 partes e 2 partes estão marcadas. Então, a gente dobra, como a gente tinha agora há pouco aqui, né? E agora, novamente, a gente dobra ao meio. Abrimos o papel para verificar qual é a fração que teremos agora. Então, se a gente for observar, nós temos a fração 4/12. Por quê? A folha está dividida em 12 partes e nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4 partes marcadas com a canetinha. Para finalizar, então, nós formaremos novamente frações equivalentes a 1/3. Então, nós iniciamos aqui fazendo esse rolinho para tentar dividir aqui em 3 partes. Marcamos uma dessas partes aqui. Então, a gente já sabe que aqui nós teremos a fração 1/3. Tá? Aqui é só para mostrar para vocês. Tá? A folha dividida em 3 partes, uma parte pintada, então 1/3. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos novamente dividir em 3 partes. Então, a gente vai fazer aqui assim, ó. Assim. Se não ficar bem exatinho, pessoal, não tem problema, né? Que dividir em 3 partes é um pouquinho mais complicado. Então, tem que dividir ao meio. Então, aqui a Pro dividiu novamente ao meio. Dividiu em 3 partes. Abrindo aqui o papel. Que fração que nós temos? A gente tem a fração 3/9. Por quê? Nós temos 3 aqui, ó, 1, 2, 3 partes pintadas com a canetinha. E a folha aqui, as dobraduras, nós temos a folha dividida em 9 partes.
Bom, pessoal, então as frações que nós encontramos nas dobraduras, então, na primeira parte, a gente fez lá a dobradura para encontrar frações equivalentes a 1/2, né? E qual é o conceito de fração equivalente? São frações que representam a mesma porção de um inteiro. Então, nós fizemos lá, na primeira dobradura, 1/2, dobramos ao meio novamente, encontramos 2/4, dobramos ao meio novamente, encontramos 4/8. Na segunda etapa da atividade, nós tínhamos a fração 1/3, né? A gente teve que dobrar a folha em 3 partes para encontrar essa fração 1/3. Aí nós dobramos ao meio, encontramos 2/6. Dobramos ao meio, encontramos 4/12. E depois nós fizemos novamente a fração 1/3, né? Dobramos a folha em 3 partes. Depois nós dobramos em 3 partes novamente, encontramos a fração 3/9. Tá? Mas assim, se a gente for pensar num cálculo, né? A gente conseguiu encontrar essas frações fazendo dobraduras. Se a gente for pensar num cálculo, né? Analisando as frações que a gente tem aqui, a gente consegue perceber uma coisa em comum. Por exemplo, aqui na fração 1/2, tá? De 1/2 para 2/4, né? A gente dobrou a folha ao meio mais uma vez, né? Na matemática, quando a gente fala em dobro, dobrar, a gente lembra da multiplicação por 2. E se a gente for observar aqui, é exatamente o que está acontecendo. A gente está multiplicando por 2, ó. 1 vezes 2, 2, 2 vezes 2, 4, né? Aí nós tínhamos a fração 2/4, nós dobramos a folha ao meio novamente, nós obtivemos a fração 4/8, né? Então, aqui, ó, se a gente multiplicar essa fração aqui, o numerador e o denominador pelo mesmo número, né? Fazer vezes 2, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Então, para a gente obter frações equivalentes através de um cálculo, uma das formas é multiplicar o numerador e o denominador por um mesmo número. Então, no caso aqui, a gente sempre foi multiplicando por 2. Nesse segundo exemplo, ó, a gente tinha a fração 1/3, aí a gente dobrou a folha novamente ao meio e encontramos 2/6, né? Matematicamente falando, a gente fez a continha vezes 2. Tendo a fração 2/6, nós dobramos ao meio novamente e encontramos 4/12. 2 vezes 2 é 4, 6 vezes 2 é 12. E no último caso, a gente dobrou a folha em 3 partes para encontrar 1/3. Aí nós dividimos a folha novamente, né, em 3 partes, né? Então, a gente encontrou a fração 3/9. E se a gente for observar os nossos números aqui, ó, 1 vezes 3 é 3 e 3 vezes 3 é 9, né? Então, assim, multiplicando o numerador e o denominador por um mesmo número, a gente consegue encontrar diversas frações equivalentes a qualquer fração que a gente tenha, tá? Outra forma de encontrar a fração equivalente é fazendo o contrário da multiplicação, que é dividir. Então, se a gente tivesse aqui 4/8, dividisse 4 por 2, 2. 8 dividido por 2, 4. Né? Também seria uma forma de encontrar frações equivalentes. Então, resumindo, né? Para encontrar frações equivalentes, a gente pode multiplicar ou dividir numerador e denominador por um mesmo valor. Tá bom, pessoal? Um abraço e nos falamos na próxima aula, no próximo vídeo.